estamos aqui para gravar mais uma videoaula. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 4, que fala sobre a diversidade dos animais. Nós iniciamos estudando a classificação dos reinos, seguimos com o reino Monera, Protista e Fungi. Hoje nós iremos dar início ao reino Animalia. E o que nós vamos estudar no reino animal? Quais as características que nós iremos estudar que os animais têm em comum? Vamos conhecer algumas dessas características. A primeira, os animais são organismos multicelulares, ou seja, todos os animais possuem muitas células. Nós também damos o nome de pluricelulares. Todos os animais são multicelulares. A segunda característica que nós vamos estudar, que é comum a todos os animais, é que são eucariontes, ou seja, eles possuem um núcleo organizado. A terceira característica comum a todos os animais é que eles são heterotróficos, ou seja, não possuem a capacidade de produzir o seu próprio alimento. Então, ele depende de outros seres vivos para produção de energia. Uma característica é a capacidade de locomoção. Esta característica, ela não é comum a todos os animais. Todos os animais têm movimento, mas apenas alguns têm a capacidade de locomoção. Os que não se locomovem são chamados de sésseis. Animais que não se locomovem são chamados de sésseis. Outra característica comum aos animais apresentam grande variabilidade. Esta é uma das principais características do reino Animalia, pois é um reino bastante diversificado, formado desde minúsculos animais até grandes animais como a baleia, o elefante, entre outros. Então, existe uma grande variabilidade de locais onde vivem, o que se alimentam, quais as características, a sua anatomia. Então, são muitas as Dentre essas variedades, nós vamos estudar os principais grupos que representam os animais, que são os vertebrados e os invertebrados. Nós vamos estudar apenas os principais filos, pois existem muitos outros filos que nós não iremos dar ênfase nesta aula. Como nós estamos falando da divisão dos principais grupos, temos os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados são representados pelo filo Chordata e são os mais conhecidos dos seres humanos, uma vez que nós já estamos acostumados com os peixes, os anfíbios, entre outros animais vertebrados. E os invertebrados? Os invertebrados, eles estão separados, cada um no seu próprio filo. Quais filos nós temos dos vertebrados? Vários, mas nós iremos estudar apenas 7. Quais são esses filos? Os filos dos invertebrados são poríferos, que são representados pelas esponjas, quinidários, que são representados pelas anêmonas do mar e também pelas águas vivas, platelmintos são representados pela planária,
Nematódeos são representados pelos vermes arredondados, como a lombriga. Nós temos também os artrópodes, que são representados pelos insetos. Nós temos os moluscos, que são representados pela lula, pelo polvo, entre outros. Nós temos também os anelídeos, que principais representantes são as minhocas. Então, esses são os principais filos dos invertebrados. Como eu falei, os vertebrados, eles estão representados apenas um filo e são subdivididos por classes. Quais as principais classes dos vertebrados? São 5 as principais classes. Primeiro, os peixes, que são representados pelos peixes ósseos e cartilaginosos. A segunda classe dos vertebrados são os anfíbios, que são representados pelos sapos, rãs e as pererecas. Nós temos também os répteis, que são representados pelas cobras, tartarugas, jacarés, entre outros. Nós temos aves, que são representados por uma grande diversidade, e por fim os mamíferos, que é representado pelos seres humanos, pelos macacos, por tanta uma grande variedade. Vamos então estudar quais as principais características então que fazem parte dessa diversidade dos animais. Então esta é a primeira aula de uma série que nós iremos estudar todos estes animais que foram citados, toda essa variedade. Nós iremos estudar primeiramente todos os filos separadamente do reino animal. Nós iremos estudar separadamente os filos dos invertebrados e depois nós iremos estudar separadamente cada uma das classes do reino, cada uma das classes dos vertebrados. O que nós iremos estudar nesses animais? Onde vivem, como se locomovem, qual a sua alimentação, sua respiração, sistema excretor. Nós iremos estudar também sobre a sua reprodução. Iremos estudar também como eles se comunicam com o meio e, por fim, qual a importância desses animais para nós seres humanos, sabendo que todos os organismos eles têm a sua função na natureza. Diante de tanta variabilidade, nós iremos também estudar as características celular. Existem animais que a digestão é intracelular, ou seja, ela ocorre dentro da célula. Existe também animais que a digestão é extracelular, ou seja, dentro de uma cavidade como a nossa, que no nosso caso é o estômago. Existe também a questão da variabilidade quanto à respiração, pois o gás oxigênio ele pode circular fora do coração ou dentro do coração, ou também existe uma variedade de animais que tem mais de um coração. A circulação pode ser dentro de vasos sanguíneos ou também fora, onde alguns animais não têm nenhuma cavidade para essa circulação. Existem alguns animais de corpo moles, outros mais duros, outros grandes em tamanho, outros pequenos, mas cada um com a sua importância. Então, hoje a nossa aula é sobre essa diversidade dos animais. Na próxima aula, nós iremos iniciar os invertebrados e estudaremos
cada um dos filhos dos animais invertebrados. Vamos para a nossa agenda. A nossa agenda é a seguinte: vocês irão copiar e responder as atividades da página 84 e 85 e me entregar, copiar e responder. Vocês irão me entregar essa atividade no dia 16 via WhatsApp. Copie sua atividade, fotografe e me mande, pois esta é a forma que nós estamos avaliando cada um de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.